Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje no 10º episódio da nossa série Os Improváveis e que tem um quadro muito especial, Além do Púlpito. O nosso personagem hoje, ele é muito querido por uns e muito criticado por outros. Nós vamos falar hoje sobre Pedro, aquele discípulo impulsivo, impetuoso, mas que no final das contas foi cheio do Espírito Santo. Nós vamos discorrer hoje um pouquinho sobre a vida de alguém que tinha muitos medos, muitos fracassos, chegou até a negar o mestre e no final das contas, quando ele de fato se rendeu aos pés do mestre, ele foi cheio do Espírito Santo. E quantos de nós nos identificamos com a vida de Pedro? O chamado de Pedro está lá descrito em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, quando Jesus pediu o barco dele emprestado para poder falar da sua mensagem de salvação, do evangelho que ele veio trazer na terra. E depois de que tudo isso aconteceu, daquele grande sermão feito pelo mestre, Jesus dá uma dica para ele de onde pescar. E Pedro, por ser um pescador muito treinado, habilidoso, disse: mestre, disso entendo eu, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E Pedro obedeceu, lançou a rede na direção onde Jesus tinha falado, e a Bíblia fala que a pesca foi maravilhosa. E ele falou: meu Deus, esse homem não é normal, como ele sabia de tudo isso? E Jesus falou: Pedro, vem e segue-me. Depois que ele assumiu então o seu chamado, se encheu de coragem e continuou seguindo o mestre, Pedro foi um dos que viveu grandes milagres, andando ali com o mestre, a ponto de quando Jesus andou sobre as águas para ir ter com os discípulos, todos ficaram com medo e Pedro falou: se tu és o Cristo, é tu mesmo, Jesus, me chama para ir ter contigo. Que ousado, que intrépido esse Pedro, um líder nato, cheio de coragem e cheio de fé. E Jesus falou: Pedro, vem. Pedro diz, a palavra de Deus diz que ele pôs os pés sobre as águas e começou a andar. Já se imaginou aí como Pedro andando sobre as águas? Bom, eu sou do litoral e toda vez que eu vou na praia eu lembro desse texto. Imagina eu e você andarmos sobre o mar. Mas a palavra de Deus continua dizendo assim, que Pedro temeu e quando ele temeu, ele afundou. Outra cena maravilhosa que nós vemos da vida de Pedro é que Jesus fez uma pesquisa entre os discípulos, perguntando assim: o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito? Quem eu sou? E uns falaram assim: é um profeta, é alguém usado. Mas Pedro foi o único que, pela direção do Espírito Santo, falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: Pedro, você não falou pela sua própria carne ou porque as pessoas te disseram dessa forma. Você foi cheio do Espírito Santo e por isso falou. Pedro foi um homem realmente usado por Deus, intrépido, ousado, cheio de coragem. Ele queria acertar demais e por isso às vezes errava, como eu e como você. Queremos acertar, colocamos tudo na métrica, tudo dentro dos padrões, nos enchemos de coragem e às vezes erramos. Porém, Pedro também experimentou um grande milagre na sua vida financeira. Quando chegou o tempo de pagar tributo, Jesus deu uma direção: Pedro, vai lá, pesca. Você vai pescar um peixe e dentro dele vai ter uma moeda que dá para pagar o meu imposto e o seu imposto. Então, além de Pedro ser chamado com intrepidez, andar sobre as águas, ele também experimentou o milagre na sua vida financeira. Outro ponto que nós vamos aprender sobre a vida do Pedro, esse
discípulo tão intrépido e improvável como muitos de nós. Jesus frequentava a casa de Pedro, tanto é que ele foi curar a sogra de Pedro. Olha que maravilha! Então quer dizer que Jesus tinha proximidade com a família de Pedro. Além de Pedro experimentar grandes milagres, de estar aprendendo aos pés do mestre, Jesus frequentava a casa de Pedro. Quem sabe você, assim como eu, já convidamos Jesus para frequentar a nossa casa e já houve cura no meio da nossa família e também na nossa vida. Que maravilha, não? Experimentar grandes milagres, grandes provisões do Mestre, comer junto com ele visitar a nossa casa, trazer provisão financeira, nos chamar para segui-lo. Que maravilha! Porém, Pedro tinha um temperamento muito intempestivo, de um líder nato, de alguém sanguíneo, que não é nada ruim, graças a Deus por isso. Porém, Pedro, ele queria tanto acertar, ele queria tanto dar certo, que teve uma parte lá em João capítulo 13, que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, querendo mostrar que veio para servir, como aquele que veio como filho do homem, para resgatar do pecado. E Pedro falou assim, os meus pés não, Jesus. E Jesus falou, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro já, bem expansivo e tempestuoso, falou assim, então me lava da cabeça aos pés, Eu exagero, eu quero dar certo demais. Quantos de nós somos dessa forma como Pedro? Queremos dar certo demais. Ou é o 8 ou é o 80. E Jesus fala assim, só os pés é necessário, Pedro. É só aquilo que hoje eu vim fazer. Eu vim te ensinar a servir. Estava tudo indo muito bem. Jesus orientando, corrigindo, apacentando, dirigindo a vida daquele homem cheio de energia, cheio de personalidade. Até que Jesus fala para ele em Lucas capítulo 22, do verso 31 em diante. Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, para cirandar com você, mas eu roguei ao Pai para que Deus tenha misericórdia. Já passou dias assim na sua vida, que Jesus visitou a sua casa, fez maravilhas, trouxe provisão, cuidou de pertinho, te chamou para um ministério. E quando você se vê em grande dificuldade, em grande batalha espiritual, que como diz lá no Goiás, parece que está fungando no cangote da gente a pressão, exatamente isso Pedro passou. A palavra de Deus é muito clara que nos últimos períodos de Jesus encarnado aqui conosco, um dos alvos de Satanás era sim a pessoa de Pedro. Por que será? Será porque era líder? Será porque tinha inseguranças no seu coração? Eu não sei te responder dessa forma, mas eu sei que em toda peleja, em toda batalha, na vida de um improvável, assim como Pedro, há sim intervenção daquele que nos chamou. Você não está sozinho. Pode bradar todo o inferno. Ainda há graça e misericórdia de Deus para mim, para você. Pedro era maravilhosamente usado por Deus. Quando estava cheio do Espírito Santo, que beleza, que bênção! Mas a palavra de Deus diz uma cena que entristeceu muito o coração do Senhor Jesus. Foi quando ele estava ali no Getsemane e os soldados vieram prendê-lo. A Bíblia fala que Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Pescador combina com espada? Eu acho que não. E por que então que Pedro estava com uma espada? Em toda a narrativa dos evangelhos, nós vemos que uma das dificuldades desse improvável, que é o nosso personagem Pedro, ele tinha medo de errar, medo de se frustrar e de frustrar os outros. E por isso cortou ali a orelha de Malco. Pesca não combina com espada. Eu penso que Pedro carregou essa espada durante todo o ministério de Jesus. Então, por que Jesus não pediu para ele jogar fora a espada antes? É porque, primeiro, a gente precisa tirar a insegurança ou a espada do nosso coração.
e depois da nossa bainha. Nada adiantaria se Pedro tivesse tirado a espada somente da bainha e ainda tivesse a insegurança e o medo no seu coração. Pedro passou um episódio maravilhoso com o Senhor Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, e ele ficou 40 dias aqui na terra durante esse período. É uma cena maravilhosa em João capítulo 21. E é aí que se transforma assim, naquele Pedro cheio de insegurança, intempestivo, com um Pedro curado, que vai ser cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2. A Bíblia fala que Jesus vai para a praia, faz uma fogueira, um braseiro, e olha de longe os discípulos pescando e fala assim: filhos, vocês já comeram? Você que é pai e mãe, você sabe muitas vezes quando a gente abre a porta do quarto ou chega onde nossos filhos estão e perguntam: já jantou? Já almoçou? Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele chamou-os para vir comer. A palavra de Deus diz que eles de longe não reconheceram que era Jesus. Mas Pedro estava nu, se vestiu e se jogou no mar. O que será que passou na cabeça de Pedro depois de ter negado o mestre, depois de ter errado tanto na sua ótica humana com o mestre? O que será que passou na cabeça de Pedro? A Bíblia fala que Jesus veio, fez a sua refeição e chamou os discípulos. E Pedro também. Uma coisa muito linda que eu quero ressaltar: quando eles estavam lá na praia, antes de ir pescar, quem tomou a decisão de voltar a pescar foi Pedro. E todos foram juntos. Você já percebeu que você que exerce liderança é perseguido porque você toma as atitudes? Assim também é Pedro. E foi, nessa situação de ser um improvável. Quando Jesus fez a refeição e eles chegaram, olha que coisa maravilhosa. O chamado de Pedro foi com uma pesca maravilhosa. A cura de Pedro se dá também como uma pesca maravilhosa. Sabe o que isso quer dizer? Para Deus nada mudou. Não importa se você caiu 1, 2, 10 ou 20 vezes. O que Deus tem para você fazer, o propósito pelo qual Ele chamou continua o mesmo. E Deus, tão lindo, na pessoa de Jesus ali, fez aquele braseiro que era exatamente a mesma situação que havia quando Pedro negou. No Novo Testamento só existe essa fogueira e esse braseiro em 2 textos. Quando Pedro nega Jesus e quando Pedro é curado por Jesus. Jesus é e sempre será o melhor psicólogo do universo. E ele fez a mesma situação para mostrar para Pedro que aonde ele caiu é aonde ele seria curado. Para finalizarmos, eu quero te dizer assim, que não importa quantas vezes você caiu, você negou, você se entristeceu ou entristeceu alguém no longo da caminhada. Você teve experiências com Deus. Jesus esteve na sua casa como esteve na de Pedro, trouxe cura, provisão, te chamou, te usou. E no longo da caminhada houve alguma coisa que você se distanciou de Deus. E essa palavra é justamente para você, o improvável, assim como eu e assim como Pedro. Depois que ele comeu peixe com Jesus lá na praia, houve uma cura no coração dele. O medo se desarmou, se desmanchou. E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 2 que Pedro foi tremendamente usado para que aquelas pessoas fossem cheios do Espírito Santo. Ele era tão cheio de Deus em todo o livro de Atos que só a presença, a sombra dele curava os enfermos. Já pensou passar uma situação dessa? Só a sua sombra curar os enfermos? Que tremendo, que maravilha! Meu apelo hoje é para você que está distante dos caminhos de Deus ou até está congregando, mas não se sente pronto, não se sente preparado. Talvez você seja um Pedro e hoje Jesus quer te curar.